Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de vídeos aprendendo a criar e a utilizar funções personalizadas. E nessa lição vou mostrar para vocês como criar mais 3 funções personalizadas. A média C, soma positivo e a média N0. Apenas para consolidar bem como é esse nosso trabalho com criação de funções personalizadas, tá? A primeira função é a média C, ela vai calcular uma média condicional. Ela calcula a média aritmética numa faixa de valores, mas serão contabilizados somente os valores que estão dentro de determinada faixa, maior que tanto e menor que tanto. E a função vai receber como parâmetro uma faixa de valores, o valor do limite inferior e do limite superior. Neste caso, ela iria calcular a média dos valores na faixa entre a 1 e a 500, somente dos valores maiores ou iguais a 100 e menores ou iguais a 500. O que eu quero mostrar com essa função para vocês, que o que é a média? A média seria a soma dos valores nessa faixa dividida pela quantia de itens nessa faixa. Só que acontece que nós já criamos uma função para contar quantos itens tem numa faixa e criamos uma função para calcular a soma de itens numa determinada faixa. Então nós vamos poder criar a função média C, ao invés de ter que criar todo o código dela, nós vamos poder usar aquelas funções que nós já criamos e vamos daí avançar um pouco mais. Além de usar as funções já criadas numa planilha dentro da pasta de trabalho, nós vamos usar as funções dentro de outra função que nós estamos criando usando o código VBA. E aí que vocês começam a ver o quanto começa a aumentar as opções e as possibilidades de vocês com a criação de funções personalizadas. E por último, nós vamos criar essas funções soma positivo. Ela vai somar apenas os valores positivos numa faixa de célula. E a função média N0 vai calcular apenas a média dos valores diferentes de 0 numa determinada faixa. Ela vai ignorar valores que sejam iguais a 0. Ok, vamos ver então o código dessas funções funcionando? Vamos para a prática então. Estou aqui naquela minha planilha, módulo 5, funções personalizadas, soma e contar. Vocês já trabalharam com ela na lição anterior, né? E agora lá, na lição anterior, nós criamos 2 funções, a função conta intervalo e soma intervalo. E agora eu quero criar uma terceira função que vai ser a média dos valores numa faixa de célula, mas considerando somente valores maiores ou iguais a um valor inferior e maiores ou iguais a um valor superior, dentro de uma faixa. Eu poderia criar todo o código da função novamente, mas acontece que a média é simplesmente dividir a soma dos valores pela quantia de itens. E então, na minha função média, eu vou usar a função soma para obter a soma dos valores na faixa e vou usar a função conta para contar quantos itens tem. Dividir o resultado de uma por outra, eu tenho a média. Como é que eu faria isso? Bem simples. Vamos pegar aqui o nosso documento de apoio e
tá aqui a nossa função, é uma linha de código. Vamos lá para o VBA então. Vocês lembram como é que se vai rapidamente para o VBA? Estando na planilha, pressiona Alt F11. Tem que estar lá dentro do módulo 5 funções personalizadas e lá no módulo 1, que foi onde nós criamos as funções conta intervalo e soma intervalo. E agora eu vou criar a função média C. Como é que vai funcionar essa função? Public, porque ela deve ser pública, pode ser utilizada em todas as planilhas dessa pasta de trabalho. Function, porque é uma função, vai retornar um valor. E o nome, eu que defino o nome aqui, com acento, sem acento, poderia ser José da Silva. Enfim, o nome da função você que define, sempre lembrando que você deve usar um nome que seja um indicativo dos cálculos que a função faz. Essa função recebe 3 parâmetros. Uma faixa, A1, 2 pontos A500, A1, 2 pontos D20. Uma faixa de células, como primeiro parâmetro. Limite inferior o segundo, limite superior o terceiro. E retorna como valor a média dos valores que estão dentro desse limite, dentro dessa faixa. Aqui eu poderia criar todo o código, usar um for each para percorrer cada célula da faixa e acumulando, contando os itens numa variável, somando os itens noutra e no final dividir a soma pela quantidade de itens encontrados. Mas para que fazer isso se eu já criei uma função para cada uma dessas coisas? A soma, já tem a função soma intervalo que nós criamos antes, então vou usar a função soma intervalo, passando para ela os parâmetros, a faixa, que ele recebeu aqui, limite inferior e limite superior, e vou dividir o resultado retornado por essa função que é a soma, pelo resultado retornado pela função conta, intervalo, para a qual eu também passo os mesmos parâmetros, faixa, limite inferior, limite superior. Então eu estou, para criar uma função personalizada, estou usando outras 2 funções personalizadas que eu já tinha criado anteriormente, para não ter que colocar todo o código aqui novamente. Vejam como isso aí facilita a nossa vida. E agora vamos usar uma função média C lá na planilha para ver se ela retorna o valor correto. Vou salvar aqui, fechar. E aqui na nossa planilha eu vou calcular então a média dos salários por faixa. E vamos calcular usando a função média C. Então, igual média C, média C, aqui, que é a que nós criamos, média sublinhado C. Abre parênteses, qual é o primeiro parâmetro? A faixa de valores. Então, a faixa aqui. O segundo parâmetro, limite inferior, no meu exemplo, 500. E o limite superior, terceiro parâmetro, 1000. Quero calcular a média dos salários dentro dessa faixa aqui, mas dos salários entre 500 e 1000. Se eu der um Enter, ele calcula rapidamente. Vamos ver se isso realmente é a divisão disso, da soma pela quantidade? Tem que fechar. Igual isso dividido por isso. Olha que beleza matemática. Fecha perfeitamente. Vamos voltar lá para o código VBA. Alt F11. Então eu usei para criar a função média C outras 2 funções que eu já tinha criado anteriormente. A soma intervalo e a conta intervalo. Divide o valor retornado pela soma pelo valor retornado pela conta intervalo. Eu tenho a média. Ok? Muito simples. Temos mais 2 funções que nós nos propusemos a criar, que é a função soma positivo, que ela soma somente os valores positivos dentro de uma faixa. Essa também é uma função extremamente simples de ser criada. Até coloquei aqui para vocês o código dela. Não tem muitos segredos, mas vou comentar com vocês. Vamos lá. Vou lá para minha planilha. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Como é que faz para ir lá para o código? Alt F11, né?
tem que estar dentro do módulo 1. Vamos abrir um espaçozinho aqui só para isso aqui ir lá para cima. E aqui vamos colocar a nossa função. Public, porque ela deve ser pública para poder ser utilizada em todas as planilhas. Function, porque é uma função, vai retornar um valor. Tem espaço, nada é grudado, né? Soma positiva é um nome. E ela recebe como parâmetro um único parâmetro. Uma faixa de células, que é um objeto do tipo range. E retorna um valor do tipo double. Declaro uma variável soma. O nome eu coloquei soma valores, podia ser soma dos valores, do tipo double. E inicializo ela em 0. E agora vou usar o for each, que é aquele que eu já comentei anteriormente. E que nós vamos trabalhar bastante com ele nos próximos módulos, para percorrer todas as células da faixa de células que foi passada como parâmetro. E aí, para cada célula, eu testo. Se o valor da célula é maior ou igual a 0, então eu acrescento o valor da célula ao que já tinha na variável soma valores. Se não for maior ou igual a 0, ou seja, se for negativo, ele desconsidera e vai para a próxima célula, até percorrer todas as células da faixa. No final, o que vai ser o resultado? A soma dos valores positivos dentro da faixa de célula passada como parâmetro. E aqui o comando para retornar, né? O nome da função igual a soma valores. Ele vai pegar o valor que está na variável soma valores e vai retornar como valor de retorno da função. Vamos ver se essa função está funcionando direitinho. Soma positivo. Fechar o VBA. Vamos ir aqui para a planilha 2. Planilha 3. Aqui. Vou colocar alguns valores apenas de referência aqui. Deixa eu dar um zoom. 10 menos 5, 50, 0, 21, menos 21, 30, 14 e 30. Quero botar valores inteiros para facilitar, e menos 8. Então eu quero a função soma positivo, né? Nome da função, eu quero passar como parâmetro essa faixa de células e ela deve somar só os valores positivos. Quanto é que deve retornar? 10 com 50, 60, o 0 não influencia, com 30, 90. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Igual, o nome da função, soma positivo. Se ele não aparece aqui, é porque ou faltou o public ou está com outro nome. Soma positivo e passa como parâmetro a faixa de células. Fecha aqui. Olha que beleza. Somou somente os valores positivos. Ignorou os valores negativos. Diferente da função soma, que já vem com Excel, que ela considera, soma, passa a faixa. Ele vai considerar os positivos e os negativos. Aí vai dar um valor diferente. Então, criamos uma função personalizada chamada soma positivo, a qual soma somente os valores positivos dentro de uma faixa de células. E a terceira e última função proposta foi média N0, a média dos valores ignorando numa faixa, ignorando valores que sejam igual a 0. Então vamos implementar essa função, também já deixei o código dela aqui pronto. Aqui ela, média N0. Vamos lá para a nossa planilha. Como é que abre o código VBA? Alt F11. Vou abrir um espaçozinho aqui e aqui vou colocar a minha função média N0, não 0. Public, porque ela vai ser pública, pode ser usada em qualquer planilha da pasta de trabalho. Espaço, function, porque é uma função. O nome que eu escolhi para a função recebe um único parâmetro. Uma faixa, um endereço de uma faixa de células na planilha e retorna um valor do tipo dobro. Eu vou declarar duas variáveis. Para calcular a média, eu vou ter que somar os valores, descartando as células que têm valor 0, e vou ter que contar quantas células têm valores
que não sejam zeros. No final, para calcular a média, eu divido a soma pelo número de itens. Estatística básica lá, né, pessoal, de segundo grau. Inicializo as variáveis soma valores em zero, conta itens em zero, e faço um loop através de todas as células da faixa de células passada como parâmetro. E aí testo, em cada célula eu testo. Se o valor da célula é maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, eu poderia ter colocado célula.valor diferente de zero, também seria um teste válido, ou seja, eu quero excluir os que são zero. Então, adiciono o valor da célula à variável soma valores e adiciona 1 à variável conta itens. Faz isso para a primeira célula, volta lá, faz para a segunda, para a terceira, para todas as células do intervalo. Se tiver alguma célula com valor zero, vai ser desconsiderada. E aí no final eu atribuo o valor da expressão, a soma dos valores dividido pelos itens, que é a média, atribua o nome da função, que é para retornar lá para a planilha. A lógica bem simples, bem definida, vocês viram que não tem muitos mistérios, né, pessoal? Então agora vamos tentar usar, ver se vai funcionar essa função média N0. Vamos lá para a planilha. Vou fechar aqui o VBA, salvar, né? Já. E vou aqui digitar aqui embaixo alguns outros valores. Vamos lá. 10, 20, 0, 30, 5, 0, 14, 21, 0. Então eu quero usar a média N0 para calcular a média dos valores dessa faixa, mas desconsiderando as células que têm valor igual a zero. Se eu usar a função média direto, que já tem no Excel, ele vai considerar o zero. Vamos fazer isso. Média, e passa como parâmetro a faixa aqui. Estou usando a função média do Excel, não a que nós criamos. Fecha aqui, vai dar esse valor. Ó. Agora eu vou calcular aqui embaixo a média desconsiderando os zeros. Igual a média sublinhado N0, que nós criamos, ó, e passa como parâmetro a faixa, vai dar uma média diferente da anterior, porque essa nossa vai desconsiderar os zeros. Ó, 16,66, porque não consideramos a função descarta células que têm valor igual a zero. Ok, pessoal? Muito simples, né? Antes da gente começar a estudar a VBA, mas se você for com calma, estudando, entendendo a lógica, assistindo as lições, quantas vezes forem necessárias, você vai ver que não tem mistério, que não é um bicho de 7 cabeças. Legal? Tranquilo então, pessoal? Muito bem, acho que ficou de bom tamanho essa lição, ficou de bom tamanho esse módulo. As lições, as 27 lições desse módulo podem ser perfeitamente consideradas um curso básico de VBA. Na próxima lição, ainda neste módulo, eu vou fazer um resumo do módulo, para vocês terem uma visão geral do que vocês aprenderam, e vou já fazer uma rápida explicação do que vem por aí no próximo módulo. Valeu? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha também sido útil e prática para vocês, e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagine a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel.
Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!